Tema do vídeo de hoje: minha CNH foi suspensa. E agora? Como recuperar? A gente vai tratar nesse vídeo quando que a CNH pode ser suspensa ou não, como descobrir o motivo, como você também pode recorrer perante a suspensão do direito de dirigir e também se é possível recuperar a sua CNH ou como evitar a suspensão. Se você está passando por esse problema, fica aqui comigo no vídeo que a gente vai ver todos os detalhes teóricos e práticos de como você pode recuperar a sua habilitação. Mas antes da gente iniciar, se você é novo aqui no canal, eu sou Eduardo Gomes, advogado especialista em direito de trânsito. O nosso escritório atua em todo o Brasil na defesa de condutores, tanto contra multa, suspensão, cassação, acidentes e crimes de trânsito. E se você é novo, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade. Fica aqui comigo no vídeo, já deixa chegando a sua curtida e também ao final do vídeo, se você tiver dúvida, você pode mandar nos comentários. Vamos agora iniciar o nosso vídeo. Se você está com problema na habilitação e não sabe se o bloqueio é legítimo ou não, a gente vai tratar primeiro de quando que a CNH pode ser suspensa. São praticamente por dois motivos: ou diante de um processo administrativo ou diante de um processo judicial. No processo administrativo, a gente tem algumas hipóteses. Por exemplo, o acúmulo de pontuação. Atualmente, se você tiver duas infrações gravíssimas, o teu histórico ali de pontuações, quando você bater 20 pontos, vai instaurar o processo de suspensão. Se você tiver apenas uma gravíssima, 30 pontos. E também, se você não tiver nenhuma gravíssima, são 40 pontos no período de 12 meses para instaurar o processo de suspensão se você atingir esse acúmulo de pontuação. E também existe uma outra hipótese, que é a infração que preveja a penalidade de suspensão do direito de dirigir de forma direta. Por exemplo, a recusa ao bafômetro, dirigir sob influência de álcool, o excesso de velocidade acima de 50% do permitido na via, são infrações que geram, além da multa, a suspensão do direito de dirigir. E também a gente tem a suspensão da CNH por ordem judicial. Aqui são alguns exemplos. Nós temos ordem judicial, por exemplo, nos crimes de trânsito. Digamos que uma pessoa cometeu uma lesão corporal culposa na direção do veículo automotor. O juiz pode determinar cautelarmente, durante o processo, que aquela pessoa coloca em risco a segurança do trânsito e suspender a habilitação dela, ou ainda, e em crimes específicos, determinar a suspensão do direito de dirigir numa sentença penal condenatória, após terminar todos os recursos no processo criminal. E também temos a suspensão da CNH por ordem civil ou trabalhista. Por exemplo, numa ação de cobrança em que o devedor ele não paga ali a parte credora, o juiz pode determinar a suspensão da CNH com o objetivo de obrigar, de compelir essa pessoa a pagar o débito devido numa ação trabalhista ou civil. Então, a gente tem tanto a suspensão de cunho administrativo, que ocorre pelos órgãos de trânsito, e nós temos também a suspensão de cunho judicial, que ocorre nos processos criminais, trabalhistas, civis, ambientais, etc. Superado como pode acontecer a suspensão da habilitação, fica a pergunta para o cliente. Tá, Eduardo, e como é que eu vou descobrir a origem da suspensão do direito de dirigir, se foi de uma ordem judicial ou administrativa? Primeiro, você pode consultar no site do Detran, através do seu login. Muitas vezes consta lá a origem desse bloqueio, se foi de uma infração, qual o processo. Se não constar em alguns sistemas, você pode mandar um e-mail para o Detran. O Detran ele tem a obrigação de responder esse e-mail, conforme a lei de acesso à informação, e de passar as informações sobre o seu processo. Qual a origem dessa suspensão? Se você optar, se for mais conservador, Eduardo, eu não curto muito esse negócio de mandar na internet, ou resolver presencial, pode. Você pode resolver presencialmente por meio de requerimento. Você vai no balcão do Detran da sua localidade, onde ela está registrada a sua habilitação, e aí você apresenta o requerimento solicitando o motivo do bloqueio da tua habilitação, porque se for uma ordem judicial, o Detran recebe esse ofício para suspender a tua habilitação. E se for também de ordem administrativa, o Detran também vai ter o processo que originou esse bloqueio. Você também, muitas vezes, consegue com o seu nome completo no Google, simplesmente digitando isso, porque a suspensão geralmente sai no diário oficial, do Estado,
ou da Justiça, e você acaba identificando ali a origem desse processo administrativo e judicial. Então, são as 4 possibilidades que você consegue saber a origem desse bloqueio. A gente vai tratar de forma detalhada de como resolver a maioria das suspensões do direito de dirigir, que são de ordem administrativa. As infrações de ordem judicial, você resolve somente com o advogado na ação judicial. Na esfera administrativa, você tem 2 possibilidades. Você contratar alguém que saiba fazer isso de forma técnica, ou se você tiver conhecimento, você mesmo pode fazer. Então a gente vai tratar agora sobre as infrações de trânsito que suspendem a habilitação. Cometi a infração de trânsito, e agora? Você poderá se defender e recorrer independentemente de qual infração que seja, tanto por acúmulo de pontos, supondo que você cometeu várias multas de celular e aí atingiu a pontuação, estourou a habilitação, vai ser instaurado o processo de suspensão. Ou ainda se você cometeu uma única infração, que gera suspensão, como o caso da recusa ao bafômetro, e você vai ter o processo de multa e o processo de suspensão contra você. E ambas as situações, em qualquer infração, você pode recorrer. E durante esse período que você está recorrendo, a penalidade ela fica suspensa. Ela não é uma penalidade automática, entendeu? Muitas vezes alguns clientes eles confundem isso. Ah, tomei uma multa aqui sobre dirigir sobre efeito de álcool do bafômetro. Já está suspenso? Não. Você tem todo o trâmite ainda de defesa em teu desfavor. E aí, se você perder todos os recursos, nesse caso, aí sim é cadastrada as penalidades. Como é que funciona o processo administrativo de multa? Cometeu a infração, é lavrado um auto de infração. Desse auto de infração, abre-se um prazo para a expedição da notificação de autuação, onde você vai poder apresentar uma defesa prévia ou até mesmo indicar o condutor que é transferir a pontuação para aquela pessoa que cometeu a infração em casos de responsabilidade do condutor e que não houve abordagem. Por exemplo, o excesso de velocidade acima de 50% do limite permitido na via. Geralmente não tem abordagem. Então eu, proprietário, recebo a notificação e indico quem era o condutor que estava conduzindo nesse dia para que ele responda ali ao processo de suspensão. Após essa fase, a gente tem a notificação de penalidade, e a notificação de penalidade ela também abre prazo de recurso para JARE, o recurso em primeira instância, e o recurso em segunda instância, que pode ser o CETRAN ou o colegiado especial na esfera federal. E aí nós temos as 3 manifestações processuais. Então nós temos uma defesa prévia à indicação de condutor, o recurso em primeira instância e o recurso em segunda instância. Isso aqui, é no processo da multa. Também teremos as mesmas fases, as 3 manifestações, no processo de suspensão do direito de dirigir. Começa-se com a notificação de instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, onde te permite apresentar uma defesa prévia. Dessa defesa prévia, se ela for indeferida ou se você não apresentar a defesa prévia, é expedida uma notificação de penalidade pelo órgão de trânsito. Depois tem o recurso em primeira instância e também tem o recurso em segunda instância. Então, somente encerrada todas as fases processuais, é aí que vai ser cadastrada a suspensão do direito de dirigir. E vou te dizer, tem muitos processos de suspensão do direito de dirigir no Brasil que são ilegais, porque não cumpriu o prazo, porque não tem fundamentação na decisão, porque o auto de infração está preenchido de forma incorreta, porque teve um cessamento de defesa, enfim, são dezenas de erros processuais que acontecem em um processo de multa e suspensão que pode gerar um cancelamento. A gente vai mostrar aqui de forma prática para vocês casos que foi possível recuperar a habilitação das pessoas. Só que antes disso é importante ressaltar que todas as defesas elas têm que vir com fundamentação técnica, né? Tem gente que chega assim dizendo, eu preciso da minha habilitação para trabalho, lá no recurso de multa. Isso não é uma fundamentação técnica, isso é um chororô. Obviamente, esse teu chororô que você fundamentou, que não tem fundamentação alguma, vai dar errado, vai ser mantida a penalidade. Primeiro ponto para você recorrer de uma multa contra uma suspensão da CNH também é solicitar a cópia integral do processo. Nessa cópia integral do processo, você vai analisar o auto de infração, se teve o cumprimento dos prazos, né? Que tem diversos prazos prescricionais e decadenciais que devem ser seguidos. Se o órgão de trânsito não seguir, ele perde o direito de punir. Você vai analisar as notificações também, se foram entregues ou não. As fundamentações, se o processo está devidamente fundamentado, com todos os artigos, com uma motivação técnica, né, respaldada na legislação.
vai analisar o preenchimento do auto de infração, se está correto, se seguiu todo o regramento de campos obrigatórios, se não tem nenhuma divergência, rasura, se esse agente estava realmente escalado de serviço ou não. Existe também requisitos de existência, validade e eficácia dos atos administrativos, que é uma questão um pouco mais técnica, mas para você entender todo o processo administrativo, ele tem diversos requisitos que devem ser seguidos. Se faltar algum desses requisitos, praticamente o auto de infração é nulo. Por exemplo, já teve casos aqui no escritório que a pessoa realmente fez o teste de embriaguez, só que a gente foi solicitar o teste de embriaguez e o órgão de trânsito perdeu essa página. Se perdeu essa página, não tem a prova necessária para me defender. Se eu não tenho a prova necessária para me defender, o auto de infração se torna nulo. Então, por isso que é importante a cópia integral do processo. Sem a cópia integral do processo, você não consegue se defender de uma forma técnica, mas sim de uma forma amadora. Principalmente que algumas pessoas mais fazem isso. É pegar uma notificação que ela recebeu na residência e faz a defesa em cima da notificação, sem solicitar o processo. Erros cometidos, né, pela maioria das pessoas. Recorrer só com a notificação que eu já adiantei para vocês. Receber a notificação na residência, vou recorrer aqui em cima dela. Usar modelos de recursos, né, que muitas vezes os modelos são desatualizados, não condiz com o caso, cada caso é um caso diferente, precisa ser analisado. As fundamentações não jurídicas e justificativas da infração. Contar historinhas conforme eu disse para vocês, né? Preciso da habilitação para trabalho, não posso ser suspenso. Show de bola. Todo mundo precisa da habilitação para trabalhar, ou para ganhar tempo, ou por conforto, ou por necessidade. Então quer dizer que essa argumentação sua não vai dar certo, senão todo mundo ganharia com essa argumentação. Procurar alguém que não entende de direito de trânsito e legislação de trânsito, né? Engraçado que muita gente se diz entendedora, mas praticamente não sabe fundamentar. É uma coisa bem técnica. As fundamentações das defesas e recursos têm que ser com base nas resoluções do CONTRAN, portarias da Secretaria Nacional de Trânsito e da Senatran, os princípios gerais de direito, pareceres do CETRAN, da AGU, precedentes administrativos, jurisprudências também, que são decisões judiciais, Código de Trânsito Brasileiro, Constituição Federal, além de outras legislações aplicáveis. O pessoal se baseia somente, exclusivamente no CTB, no Código de Trânsito Brasileiro. Só que muitas vezes as fundamentações não estão no CTB, está em outras resoluções, como o próprio Manual Brasileiro de Fiscalização, entre outras. Vou mostrar para vocês alguns casos aqui, em que foi anulada a suspensão do direito de dirigir. Essa aqui é uma decisão administrativa. A própria administração pública reconheceu o erro ao julgar o recurso de multa. Trata-se de um recurso administrativo para fins de cancelamento do presente processo administrativo, o qual tem objeto a notificação de imposição de penalidade decorrente do auto de infração, os quais foram lavados por infrações do artigo 175, que é utilizar o veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento ou arrastamento de pneus. E também uma outra infração que suspende a habilitação dele, que é o artigo 244, qual seja, conduzir motocicleta, motoneta ou ciclomotor sem usar capacete de segurança ou vestuário de acordo com as normas aprovadas pelo CONTRAN. Aqui, nesse caso, a infração foi anulada porque o condutor observou que o Detran não observou os prazos previstos na lei. Demorou demais para instruir o processo e movimentar o processo. E nesse caso, houve a prescrição intercorrente diante pela demora da movimentação do Detran nesse processo. E aí o que aconteceu? A suspensão foi anulada em razão dessa falha no processo. Então, só se descobriu isso por quê? Porque foi solicitada a cópia do processo, foi estudado o caso, foi fundamentado, e aí o Detran, no caso a Jari do Detran, anulou a infração. E aí por isso que é muito importante também a defesa técnica, né? Então o pessoal geralmente faz uma defesa amadora, às vezes até existe o erro no processo administrativo, mas como você não ataca o erro do processo administrativo, não é o órgão de trânsito que vai fazer isso para você. É você que tem que trazer ali o conhecimento da autoridade, as razões recursais de forma técnica.
Olha a outra anulação de suspensão do direito de dirigir também, só que agora no judicial. A gente viu que o administrativo é possível você reverter, né, você ganhar o processo administrativo se você fundamentar de forma técnica. E aqui também o próprio judicial. Aqui, o anterior eu mostrei que era uma prescrição e esse aqui é uma decadência no processo de suspensão do direito de dirigir. O requerente alega que seu direito de dirigir foi suspenso devido a uma penalidade de suspensão imposta pelo Detran, ao qual foi aplicada sem respeitar o prazo decadencial. Isso aqui era uma lei seca. Aí a gente pode ver aqui, ó, que a conclusão do processo é o julgamento procedente, ou seja, foi acolhida a ação judicial apresentada pelo condutor e declarada pelo juiz a decadência do direito de punir pelo Detran. O Detran foi impedido de punir porque não observou os prazos legais também para a instrução desse processo de suspensão, para aplicar a penalidade, e aí ele declarou a nulidade na notificação de imposição de penalidade de suspensão do direito de dirigir. Diante dessa perspectiva, também foi possível o condutor recuperar sua habilitação, que até então estava bloqueada pelo Detran indevidamente. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Nós verificamos como ocorre a suspensão da habilitação, os motivos, o que você deve fazer, né, como funcionam as instâncias recursais, você tem três possibilidades de defesa e, além disso, você tem as ações judiciais cabíveis contra esse problema. Em muitos casos, é possível você recuperar a sua habilitação e, para isso, você pode contar com uma ajuda técnica. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curte e comente também. E se você precisar dos nossos contatos para conversar sobre esse tema, ele está na nossa tela.